Você é livre. Sonhe, imagine, visualize, projete, faça. Igreja do Evangelho Quadrangular. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, o modelo de Deus, satisfazer o coração de Deus. Quadrangular. Evangelizar, firmar, discipular e enviar. A escada do sucesso. O primeiro degrau é o degrau do evangelismo, evangelizar. O segundo degrau é o degrau da consolidação, consolidar. O terceiro degrau é o degrau do discipulado, discipular. Quarto degrau é o degrau do enviar. Evangelizar, consolidar, discipular e enviar. Células. Lugar de gerar vidas. Primeiros dias de vida. Primeiros nutrientes. Requisitos para funcionar uma célula. Primeiro requisito, é necessário um lugar, de preferência uma casa. Segundo requisito, a aprovação do anfitrião, a aprovação do dono da casa. Terceiro requisito, 5 membros para comporem esta célula. E tudo sobre a organização do pastor local. Composição de uma célula. Toda célula é composta por 5 membros. Ela se compõe assim: líder, vice-líder e 3 membros discípulos. Alvo de cada membro em 6 meses. Cada um dos 5 membros das células, inclusive o líder, devem levar 3 almas, 3 pessoas à célula. E num período de 6 meses, dessas 3 pessoas, que seja ganha uma pessoa para Jesus. Claro, isso é um alvo. Quanto mais almas, quanto mais vidas ganharmos para Jesus, melhor, porque são pessoas que estão sendo arrancadas do inferno. Vejamos no quadro. O líder leva 3 almas e ganha uma. Assim sucede com o vice-líder e com os outros 3 membros discípulos. Ressaltamos que o 4º membro discípulo está escrito que ele é menos experiente. Isso tem um porquê e nós veremos logo adiante. 5 membros, se cada um levar 3 visitantes, 15 visitantes. Quem são os membros das células? Membros das células são membros da igreja local. Multiplicação. Depois de 6 meses, o líder fica com o antigo membro discípulo, que antes era menos experiente. Lembramos que agora já se passaram 6 meses de trabalho e ele já não está mais na condição de menos experiente. O líder fica com o membro menos experiente, que agora já tem experiência, e é elevado a vice-líder. Para compor os 5 membros necessários, acrescentam-se mais 3 novos. A outra célula será liderada pelo antigo vice-líder, que, consequentemente, fica com 2 dos antigos membros da célula anterior. E acrescentam-se mais 2 membros para que a célula contenha os 5 membros necessários para funcionar. O vice-líder torna-se líder da nova célula e ficam com ele 2 membros da célula anterior e o mais experiente torna-se vice-líder. São acrescentados mais 2 novos para compor os 5 membros da célula. Quem são esses novos? 1/3 dos 15 visitantes que converteram, ou membros da igreja local treinados pelo pastor. Lembre, 5 membros. Se cada um levar 3 visitantes, 15 visitantes. Se dos 15 visitantes, 5 converterem, eles irão compor a célula no momento da multiplicação. A primeira célula conterá os 5 membros e a segunda também. A primeira ficará com 3 novos convertidos e a segunda com 3
novos convertidos. Matematicamente, o líder mais o vice-líder, que é um antigo membro menos experiente, 2 da antiga célula, mais 3 novos, 5. Na outra célula, o antigo vice-líder, que torna-se líder, com mais 2 da antiga célula, acrescentando-se mais 2 novos membros, 5 membros. Funcionamento da célula. Onde as células funcionam? Nas casas, escolas, até na igreja, mas preferencialmente nas casas. Quando as células funcionam? Uma vez por semana. Quanto tempo é o encontro das células? No máximo, 1 hora. O que é tratado nas células? Todo o programa que está no manual do líder. Qual é o objetivo das células? Colocar em funcionamento o ministério universal de todos os crentes. Ganhar almas. Consequentemente, é promovido um ambiente saudável na igreja. Só é possível ganhar na dependência do Espírito Santo. A Igreja do Novo Testamento e a de hoje, por Ralph Neighbor. Aqui nós veremos um quadro que nos apresenta assunto e como esse assunto era tratado no Novo Testamento e como ele é tratado hoje na igreja atual. Vamos lá. Assunto: local de funcionamento da igreja. No Novo Testamento, de casa em casa e no pátio do templo. Da igreja atual, apenas no templo. Os relacionamentos. No Novo Testamento eram íntimos, com ênfase no encorajamento e na prestação de contas. Na igreja atual, remotos, de pouca transparência. O discipulado. No Novo Testamento, um acompanhamento pessoal, valores pessoais moldados. Na igreja atual, classes, cadernos e livros. Os dons espirituais. No Novo Testamento eram usados por todos os crentes para edificar o corpo de Cristo. Na igreja atual, muitas vezes ignorados, limitados a ministros profissionais. As palavras-chave da igreja neotestamentária: ide e fazei discípulos. Da igreja atual, venha crescer conosco. Compromisso primário no Novo Testamento era fazer discípulos, expandir o reino, a unidade, a vida do corpo e a comunidade. Na igreja atual, expandir a instituição. A tarefa primária da liderança era modelar a vida do discípulo e equipar cada um para a obra do ministério. Hoje, na igreja atual, preparar e dirigir programas. Continuando. Tarefa pastoral primária. No Novo Testamento, era treinar e discipular os crentes por meio de relacionamento e ministério ativo. Atualmente, pregar bons sermões. O teste de liderança. Observava-se o caráter, oração para servir e os frutos. Hoje, aquilo que você conhece. A fonte de recrutamento de tempo integral na igreja. Era o ciclo de discipulado no qual os líderes emergem de dentro da igreja, testados antes de serem separados. Hoje é através do clero profissional. A vida de oração, horas diárias, forte ênfase. Hoje é uma escolha individual, é limitado. A ênfase no Novo Testamento era os grupos pequenos reunidos nos lares. Hoje a ênfase está voltada quase que 100% para a congregação. O ensinamento era a aplicação das escrituras às necessidades básicas e relacionamentos. Hoje é a concordância com as doutrinas específicas da nossa igreja. Sistema de apoio, pequeno grupo de crentes, pastor ou equipe pastoral. Frequência da comunhão, diária, como investimento de vida conjunta para o reino. Hoje, semanal, antes e depois do culto. Programa da célula fechada, primeiro mês. Por que a célula fica fechada sempre no primeiro mês? Observe que todas as vezes que multiplica é assim. Ela fica fechada para explicar ao anfitrião como será o trabalho em sua casa e fazer isso com detalhes. Para ter a aprovação do anfitrião. Nós não podemos funcionar numa casa onde o anfitrião não esteja de pleno acordo. Ela fica fechada para que no primeiro mês a casa seja ungida e também para orarem uns pelos outros, para se relacionarem, para conhecerem os 10 nomes por quem cada um está orando e orarem junto.
Cada um dos 5 membros da célula deve ter uma lista de 10 nomes por quem vai orar. Conhecer os 3 nomes que cada membro convidará para o próximo mês. É por isso que eles têm uma lista de 10 nomes, porque dos 10, convidarão 3 para fazerem parte da célula. Providenciar o convite da célula. É muito importante a célula fazer um convite, um bonito convite, bem preparado, para de maneira formalizada entregar esse convite na mão de cada um dos convidados. O líder acompanhar e como e se os membros estão realmente convidando os novos. Para isso, a célula fica fechada no primeiro mês. Também para programarem o andamento dos próximos 5 meses, quando a célula estará aberta. Para programarem a multiplicação. Observe, no primeiro mês de funcionamento da célula fechada, já é designado cada um com seu papel. O vice-líder já sabe que quando a célula se abrir, é ele quem vai liderar. E ele também já sabe, dos 5 das células, quem irá acompanhá-lo. O líder também sabe quem será o seu próximo vice-líder. Também para prepararem a casa que será aberta daqui a 6 meses. Observe, no primeiro mês de funcionamento da célula fechada, os 2, líder e vice-líder, já sabem qual será a próxima casa a ser aberta. Tudo já está preparado. Também para decidirem sobre o tipo de lanche que será servido na célula. Isso é muito importante. Os 5 devem conversar para que não haja nenhum lanche do tipo mais sofisticado do que o outro. Deve haver uma uniformidade até no lanche que é servido na célula, para que ninguém se sinta constrangido ou menosprezado por questões de poder aquisitivo. Também para preencherem a planilha de funcionamento da célula. Muito bem, aí está a planilha de funcionamento da célula. É um gráfico onde o líder irá preencher com os nomes de cada um dos membros da célula o que cada um deles deverá fazer. Por exemplo, o encontro da célula é dividido em 4 fases. A primeira fase, que nós chamamos de atividade, está aí, é encontro. Ela engloba a oração inicial, as boas-vindas e o quebra-gelo. Tem 10 minutos para fazer isso. Ele vai designar, então, para essa primeira reunião, qual dos outros 4 membros da célula irá fazer o encontro, essa parte. E também irá designar quem irá fazer a exaltação, que se compõe de louvor, inclusive com a cópia dos cânticos, para que os novos não fiquem calados na hora dos cânticos por não conhecer a letra. Também a parte da edificação, que se compõe de palavra, reflexão e perguntas. E também o evangelismo, testemunho, o apelo e o programa da igreja. E, por fim, o lanche. Muito bem, você tem aí encontros, reuniões semanais, programa para 6 meses. Os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o número 25 ou 25ª reunião, equivale a cada semana de reunião da célula. Então, na vertical, o líder irá preencher com o nome de cada um dos membros da célula o que cada um deles deverá fazer em cada reunião. Eles irão ter uma visão de quando a célula estiver aberta nos próximos 5 meses, o que cada um deles vai fazer, a responsabilidade de cada um. Isso significa um trabalho organizado. E com a organização, nós temos tudo para dar certo, tudo para funcionar. Aqui nós vemos agora os princípios básicos de vida cristã. Isso é independente da pessoa estar vivendo em uma célula, participando de uma célula ou não. Todo crente precisa de oração. Todo crente precisa de jejum. Todo crente precisa de Bíblia. Todo crente necessita da comunhão e todo crente de verdade é necessário que ele dê o seu testemunho, que ele pregue a palavra de Deus. E Jesus precisa estar no centro da nossa vida. Sugerimos 15 minutos de oração por dia, uma vez de jejum por semana, leitura de um capítulo da Bíblia por dia e toda a igreja estar ligado, cada um a 2 irmãos. Isso forma um cordão de 3 dobras, ligados de 3 em 3, para que um ore pelo outro e toda a igreja esteja fortalecida em oração. Testemunho, cada crente da igreja orar por 3 não crentes. Vemos agora, é claro que isso é uma brincadeira que estamos fazendo, mas princípios básicos da vida cristã. Obviamente a palavra básicos não será encontrada no dicionário. É apenas para entender
Estamos fazendo um paralelo entre básico e básicos. Aquele crente que vive nos princípios básicos, ao invés da oração, ele está na reclamação. Ao invés do jejum, no churrascum. Ao invés da Bíblia, ele está na mídia. Ao invés da comunhão, ele está com união. E ao invés do testemunho, ele vive o testemunho. E ao invés de Cristo, Jesus, está no centro da sua vida, está o eu, Jesus. Na reclamação, ele reclama 24 horas por dia, no churrascum 7 vezes por semana. Na mídia, assistir 4 novelas por dia. Comunhão, está rasgando a 2 irmãos e ligado no cordão de 3 cobras. E no testemunho, envergonhar 3 não crentes. Obviamente, meus irmãos, esse não é o tipo de princípio que nós queremos viver e jamais iremos vivê-lo. Que assim seja. Cordão de 3 dobras. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Isso foi escrito debaixo da inspiração do Espírito Santo pelo sábio Salomão. Cordão de 3 dobras. Toda a igreja em grupo homogêneos de 3. Cada um orando e se relacionando com 3 não salvos. Objetivo: que cada um ganhe outro para Cristo a cada 6 meses. Cronologia da célula. Tempo de vida: 6 meses, 9 meses ou 12 meses. No nosso caso, trabalhamos com 6 meses. É o tempo até a multiplicação. Multiplicação: tornarão uma célula em 2 células. Estamos agora passando por um momento de recapitulação. Multiplicação: primeira célula, a do líder. Segunda, a do discípulo, a nova célula. Detalhe: na multiplicação começarão 2 novas células. As 2 estarão fechadas por 30 dias, 4 reuniões. Inicia-se novamente todo o processo. Processo do ministério nos lares das células: 5 membros, reunir uma vez por semana, 1 hora de duração cada reunião. O ensino dentro do manual do líder de célula, multiplicar em 6 meses. Projeto das células nos lares, em 6 meses. Cada membro deve levar mais 3. Cada reunião com a possibilidade de 15 visitantes. Cada membro deve ganhar e consolidar pelo menos uma alma. Levá-las aos cultos, eventos de colheita dos grupos missionários. Projeto das células: visitar pelo menos 2 pessoas por semana. Observe bem isso: cada membro da célula precisa visitar pelo menos 2 pessoas por semana. Como poderão ganhar se não tiverem relacionamento com os novos? Ter sempre uma lista de 10 pessoas para orar. 10 pessoas não crentes. Manter sempre 3 convidados na célula. Suponhamos que você convide alguém para participar da célula
e esta pessoa, por qualquer motivo, não queira ou não vá participar. Você continua orando por ela, mas imediatamente convide outra, para ter sempre 3 convidados na célula. 3 convidados para cada membro. Projeto das células. De cada 15 visitantes, 5 entrarão no processo, pelo menos 1/3. Todos os 5 devem ser batizados. Cada célula gerará pelo menos um novo por semestre. Processo de multiplicação. O líder fica com um membro menos experiente e acrescentam-se mais 3 membros. Daí, o total de 5 membros. O vice-líder fica com 2 membros e acrescentam-se mais 2 membros. Total, 5 membros. Inicia-se todo o processo novamente, organizando para a abertura e o cronograma. A mensagem das células. O líder usará o manual. O manual contém as lições, uma para cada encontro da célula. Lembrando que cada lição é composta de quebra-gelo, o alvo da lição, a palavra da semana, o versículo da semana, as perguntas, todo o programa para que o líder tenha sucesso em seu trabalho. 1/3 das lições serão ministradas pelo vice-líder. O vice-líder, lembre-se, ele está em treinamento para liderar a próxima célula. Suponhamos, em 6 meses, tendo 4 encontros por mês, nós então chegaremos a 32 reuniões. Dessas reuniões, 1/3 serão ministradas pelo vice-líder. Ele trará a palavra. Discipulado. Uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outro, ensinando-o a se tornar um seguidor do Mestre Jesus Cristo, capacitando-o no seu caráter para discipular outros. Discipulado. Encontros individuais. Livros sugeridos pelo discipulador. Conversas francas. Orações direcionadas. O discipulado acontece no dia a dia, em convívios, chás, cafés, almoços, etc. Visitas em duplas. Discipulado. Cada membro da célula deve discipular seus convidados. Material de apoio a ser usado no discipulado será sugerido. O discipulado é semanal. Pode acontecer após o culto, no trajeto para casa e etc. Metas para os discípulos. Ganhar uma alma em 6 meses. Consolidá-la. Levá-las aos cultos na igreja, levá-la ao batismo, levá-las ao encontro, levá-las às redes dos grupos missionários e ao departamento de ensino da nossa igreja. Visão quadrangular. Evangelizar, firmar, discipular, enviar. Secretaria-Geral de Missões tem adotado um lema poderoso: ganhar e cuidar. Aqui apresentamos uma sugestão de programa semanal da igreja. Domingo. No primeiro domingo, culto da família. No segundo,
a Santa Ceia. No terceiro, as primícias. No quarto, o culto do amigo, um trabalho evangelístico que está dentro da área das missões. Segunda-feira, o pastor tem um encontro com os discípulos novos, aqueles que estão visitando as células. 15 minutos apenas. É uma introdução, um momento de descontração, onde o pastor se apresenta aos novos e também os novos se apresentam ao pastor. Logo depois, às 20h15, o pastor tem um encontro com os líderes de célula, com os vice-líderes de célula, e também podem participar membros das células que estejam se sobressaindo e são indicados pelos líderes. A reunião deve terminar às 21h. 1 hora de reunião. Terça-feira, células das 20 às 21h. Lembramos que é muito importante nada concorrer com as células. Neste dia, na igreja, não deve acontecer outros tipos de eventos, nem ensaios. É necessário que ocorra apenas as células, para que o foco do trabalho seja em ganhar almas e cuidar dessas almas. Quarta-feira, a corrente das 7 orações e as respectivas campanhas. Quinta-feira, uma vez por mês, das 20 às 21h. Na primeira quinta-feira, acontecerá o encontro com todos os homens. É o grupo missionário de homens. Todas as células de homens levarão os seus convidados para um encontro, uma festa, na primeira quinta-feira do mês, com o grupo missionário de homens. Na segunda quinta, nós teremos um encontro com as mulheres, o grupo missionário de mulheres. Da mesma forma, todas as células levarão as suas convidadas para a igreja. Na terceira quinta do mês, teremos uma palestra voltada para os casais. Assunto tão importante que tange a nossa família. E na quarta quinta-feira do mês, há a sugestão das células itinerantes. O que é isso? É uma reunião, um encontro que acontece numa casa, onde ainda não funciona uma célula, mas onde o anfitrião, o dono da casa, tem a disponibilidade e o desejo de convidar parentes e amigos para estarem ali na sua casa em um culto evangelístico. Esse trabalho é muito bonito, muito importante, e mais detalhes a respeito dele você conhecerá através da sua liderança. Queremos ressaltar que com esse tipo de trabalho, esta maneira de trabalhar, nós, de maneira alguma, enfraquecemos os grupos missionários. Pelo contrário, nós os fortalecemos, porque eles cumprem realmente a sua razão de ser, que está incutida no seu nome, grupo missionário. Eles existem para realizar a missão de evangelização, de integrar novos crentes à igreja. Jamais vão conseguir fazer isso se reunirem toda semana na igreja sem o propósito de visitar, pregar o evangelho e ganhar almas. Com essa sistemática de trabalho, os grupos, durante a semana, às terças-feiras, estarão todos trabalhando em grupos pequenos com as células. E uma vez por mês, cada um, na sua semana correspondente, estarão então realizando uma grande reunião, um grande encontro com todos os convidados e assim ganhando almas para o Senhor Jesus. Sexta-feira, simultaneamente das 20 às 21h, culto de libertação, a escola de conhecimento. A escola de conhecimento visa ensinar esses novos no caminho da vida cristã. Os ensaios de louvor, coreografia, teatro, observação. Cada igreja precisa considerar a estrutura física. Se a estrutura física comportar esse trabalho simultâneo, que seja então executado assim. Sábado, também uma vez por mês. No primeiro sábado, nós teremos um encontro de todas as células de crianças
e juniores, das 2 às 3 da tarde. No segundo sábado, nós teremos um encontro de todas as células de adolescentes. E no terceiro sábado, nós teremos um encontro de todas as células de jovens. Com isso, as nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens estarão todos trabalhando nas casas, nos grupos pequenos e ganhando crianças, juniores, adolescentes e jovens para o Senhor Jesus. Muito bem, terminamos esta apresentação e esperamos que no seu coração fique firmado esta maneira de trabalhar e ser frutífero no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Ah, tá, mas não tem que tirar nada aqui não, acabou, né? Será que tá gravando ainda? Você tá doido, rapaz? Também, né? Eu já dei ESC em tudo aí. Mas salvou o que tinha feito? Como assim? Não, ela gravou aí. Eu tinha que salvar? Tem, velho. Você não salvou em lugar nenhum, não? Não, hein? Você não fez isso, não. Fiz, ué. Tá mandando pra cá? Não. Ou tá aqui mesmo? Tá aí, ué. Só que eu não tenho nem ideia de onde tá. Não, foi só no mesmo. Deve ser esse aqui, ó.
o quê? Uma? Ah, sim, sim. Sim. Aqui, ele não chegou aqui ainda não. Quando ele chegar aqui eu falo com ele. Eu tô aqui, bom, eu preciso esperar ele chegar. Tô guardando ele. Então tá bom. Combinado então. Então tá bom. Tá falando então. Então tá. Tchau, tchau. O telefone está descarregado. Ai, beleza. Só tem o telefone do Wilson aí? Tem, ele achou a mirra lá. Mas tá doido, é? Ele achou. Ele falou que o Léo foi lá pegar e que não encontrou. E agora ele achou lá. Aí Glória deve estar voltando no meio do caminho. Ai, ai, sem celular ainda. Não, não, vou tentar ligar pro Léo ou você falar com o Léo. Não, o celular dele tá sem bateria. É, então é isso.
acabei. Não, dei essa aqui. Hã? Eu acabei e dei um S. Deu ESC?